e vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Tá bom. Compartilhar essa tela, vocês me falam quando chegar aí. Tá. Vai demorar um pouquinho, mas aparece. É, tá tudo preto ainda. Tá, aí daqui a pouco aparece. O Meet, ele é mais devagarzinho um pouquinho. Apareceu. Apareceu para todo mundo? Sim. Meninas, e aí, eu gostaria que vocês falassem comigo, tá? Então, lembra aquela primeira aula, quem participou, que eu fui perguntando um monte de coisa, vocês foram respondendo, usaram o celular, foram me ajudando? Aqui é a Aham. mesma coisa, tá? Na aula de hoje eu quero que também vocês participem, tá? Eu já deixei o microfone ligado. Isso, para vocês irem falando, tá? Eu também deixei, Aqui, professora. o nosso intuito não é ver, nossa, a Vitória errou, nossa, que burra. Não é isso, né? O nosso intuito é, bom, eu não sei, eu achei que era aquilo e não é. Por que que tá errado? Então, assim, a gente vai aprendendo junto, tá? Bom, na nossa última aula, a gente falou sobre alguns conceitos demográficos, né? População absoluta, densidade demográfica, a gente falou de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e aí resolvemos os exercícios juntos, né? Hoje Sim. a gente vai falar sobre algo que a demografia, que é aquele estudo da população humana, também faz, tá? Que é o estudo da pirâmide etária, tá? Então a semana 2 do PET 3 é toda focada na pirâmide etária, ok? Que vai envolver aqueles conceitos que a gente estudou nas duas últimas aulas. Então, ó, a pirâmide etária, ela nada mais é do que um gráfico, tá? Então, imagina só, ó, você tá aí com a sua mão, né? Pega a sua mão, tampa o lado azul desse gráfico que eu tô mostrando. Vai ficar só o lado vermelho, não vai? Sim? Esse Sim. lado vermelho vai mostrar dentro de um local que eu estou estudando, pode ser Alfenas, pode ser Minas Gerais, Brasil, América, Estados Unidos, qualquer lugar que eu quero estudar. O bairro onde você mora, enfim, qualquer lugar que eu estudo. E aí, quando você vê esse lado vermelho, tem um Fzinho, né? Esse F indica sexo feminino, ok? Aqui Ok. aqui vocês estão percebendo que tem várias linhas com os números na frente, né? Significa a quantidade de pessoas que tem do sexo feminino, tá? E do outro lado, aqui bem do seu lado esquerdo, tem uns intervalinhos, de 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28. Vamos ver a primeira linha aqui embaixo. Então, do lado vermelho, tem 800, que estão dentro de 0 e 18. O que isso quer dizer? Que 800 pessoas são do sexo feminino e têm entre 0 e 18 anos. Entenderam? Se eu Sim. Sim. O vermelho agora e deixo só o azul, é a mesma coisa, né? Então vamos olhar aqui, ó, esse amarelinho, tá? Se tá do lado azul, eu vou observar que são pessoas do sexo masculino. Feminino. Isso, do azul é o masculino. Quantas pessoas são aqui? Quantas pessoas são? 600. 600 pessoas do sexo masculino. Então, nesse local que eu estou estudando, eu tenho 600 pessoas do sexo masculino que tem qual faixa de idade? Entre 24 e 24 28. mais 8. Isso, exatamente. Tá? Então, é assim que a gente interpreta esse gráfico aqui. Então, a pirâmide etária, na verdade, vai ser dois gráficos juntos, tá? Então, vai ser um gráfico sobre a população feminina e a população masculina de um determinado local. E aí, eu vou observar que ao longo desse gráfico, eu vou dividir toda essa população em faixas de idade. Então, aqui é a primeira. São todas as pessoas que têm de 0 até 18 anos. A segunda, de 19 a 23, até chegar à última faixa aqui, que são as pessoas que têm 59 anos ou mais. Tá? Quando a Tá. gente fala pirâmide, olha isso aqui. Não lembra uma pirâmide mesmo?
A Aham. pirâmide do Egito? Só Beleza. faltou o topo. Só faltou o topinho, né? Exato. Etária significa idade. Então, quando eu falo de pirâmide etária, eu estou falando de um gráfico que traz informações sobre a idade do sexo masculino e do sexo feminino daquele local que eu estou estudando. Entenderam mais ou menos o que é uma pirâmide etária? Sim. Sim. Fácil por enquanto, né? Assim. Aí, pessoal, eu vou observar que dentro da pirâmide etária, eu posso dividir a população em 3 grupos, tá? Então, eu posso separar a população de 0 até 19 anos como população jovem. Dos 20 aos 59, população adulta. E quem tem mais de 60 anos, idosos. Ok? Por exemplo, vocês têm quantos anos mais ou menos? Uns 13 anos? Eu tenho Beleza. Vocês participam de qual categoria das faixas etárias? Jovem. Jovem. Jovens. Eu, por exemplo, tenho 29 anos. Qual categoria que eu pertenço? Adulto. Adulto. A minha avó, ela tem 78 anos. Qual categoria ela pertence? Idoso. Idosos. Exatamente. Vocês entenderam como a gente observa isso? Aham. Beleza. Então, quando eu vou observar a pirâmide etária, eu vejo que eu posso dividir a pirâmide etária em 3 partes. A base, que é a parte de baixo, o corpo, que é o meio, e o topo, que é aqui em cima, certo? Quem que está na base mesmo? Jovem. Jovens. Quem é que compõe o corpo? Adulto. E quem é que compõe o topo? Idoso. Idosos. Muito bem. Perfeito. Aí, pessoal, a gente tem sempre, quando vai ver uma pirâmide etária, observar o formato, se tem muita gente na base, se não tem, se tem muita gente no topo, se tem muita gente no corpo, como é que está a distribuição, tá? O Cada que tem mais lugar é o adulto do corpo. desse caso que é, né? A gente vai observar que nem todas as pirâmides etárias, os lugares que a gente queira estudar, são iguais. Porque nem todos os lugares nasce a mesma quantidade de gente, nem todos os lugares têm a mesma quantidade de idosos. Então, o formato dessas pirâmides etárias podem ser diferentes. Então, por exemplo, eu tenho 2 continentes diferentes: a África e a Europa. Aqui eu tenho a pirâmide etária do ano de 2006 da África e a pirâmide etária do ano de 2006 da Europa. As duas são iguais? Não. Não, são diferentes, né? Mas, apesar de serem diferentes, as duas são pirâmides etárias, ok? Então, vamos ver. A base. A base da África e da Europa são iguais? Não. Qual que tem mais pessoas na base? A África ou a Europa? A África. Então, sempre que eu ver a base mais larga, eu vou dizer que aqui a taxa de natalidade ela é alta. O que é taxa de natalidade mesmo? Lembra o quê? Natalidade. Nascidos. Isso. Eu sempre gosto de falar o seguinte: no dia 25 de dezembro, nós comemoramos o quê? Alguém lembra? Natal. Natal. O que é o Natal? Alguém lembra? É o nascimento de alguém. Jesus. Isso, né? Então, Natal significa nascimento. Então, taxa de natalidade é a taxa de nascimento, tá? Então, eu vou observar, quanto mais larga for a base, maior a taxa de nascimento, maior a taxa de natalidade, ok? Ok. Observa aqui na pirâmide da África. O corpo será que está tão largo quanto a base da África? Não. Deu uma estreitada, né? É. O que acontece, pessoal? Em países muito pobres, cidades muito pobres, regiões muito pobres, o que a gente percebe? Sempre a base vai ser muito larga, porque vão nascer muitas pessoas. Porém, esses locais muito pobres,
as pessoas não têm acesso a médico, a remédios, a água tratada encanada, não têm acesso, por exemplo, a alimentos de qualidade. Então, muitas crianças morrem antes de completar 5 anos de idade. Eita. Ok? E aí, essas crianças morrendo, à medida que o tempo vai passando, vou observar cada vez mais o corpo se estreitando. Ok? Agora, vamos observar lá na pirâmide etária da Europa. Como é que está a base? A base está larga ou está estreita? Estreita. Eita. A taxa de natalidade ali vai ser alta ou vai ser baixa? Um pouquinho dos dois? Baixa. E aí, entre em consenso, vai ser alta ou vai ser baixa? Da Europa. Baixa. Vai ser Baixa. baixa. Ela está mais estreitinha, mais curtinha, né? Então, eu vou entender que lá na Europa nascem poucas pessoas, ok? Agora, olha, compara a base da pirâmide da Europa com o corpo da pirâmide da Europa. Será que diminuiu? Sim ou não? Sim. Sim. Aqui, ó, da base, quando eu vou comparar com o corpo. A base, ela tá mais larga ou tá mais estreita que o corpo? Tá mais estreita. Tá Mais mais estreito. estreita. Então, o que eu vou perceber? Que em locais mais ricos, a taxa de natalidade, ela é menor e as crianças que vão morrer até 5 anos de idade também é um número muito pequeno. Por isso que eu percebo que o corpo da minha pirâmide etária não vai afinando cada vez mais. Ok? Tem alguém Ok. querendo entrar aqui na nossa aula. Deixa eu aceitar. Sim. Ok? Beleza. A gente observando isso, a gente tem condição de seguir para a análise do topo. Vocês estão vendo os slides? Tá vendo ainda? Sim. Beleza. Sim. Então, vamos olhar o topo da pirâmide da África. A pirâmide da África, no topo, é um topo muito estreito ou ele é mais fininho, mais estreitinho? Mais estreitinho. O topo é composto por quem mesmo? Alguém lembra? Idosos. Idosos. Por idosos. E aí me digam o seguinte: dentro da África, eu tenho muitos ou poucos idosos no topo da pirâmide? Poucos. Pouco, tá estreitinho, né? A África, pessoal, é um continente muito pobre, tá? As pessoas lá vivem com muita dificuldade para conseguir alimento, água, não tem tratamento para muitas doenças, não tem acesso a médicos, muitos países vivem em guerra civil. Então, as pessoas vivem geralmente poucos anos. Tem um país chamado República Democrática do Congo. Já ouviram falar desse país? Não. Não. Não? Não. Esse país, pessoal, é um dos países mais pobres dentro da África. E aí, sabe qual que é a expectativa de vida? Ou seja, a média de anos que as pessoas vivem lá? Não. Não? Não. 43 anos. Eita. Pode ser que os pais de vocês já tenham isso ou mais que isso. Agora, Minha eu mãe e digo meu para pai vocês. têm. Agora eu pergunto para vocês, é muito pouco, não é? Viver até 43 anos, a população lá geralmente vive até isso só. Tão pouco, né? Por outro lado, a gente tem outros países, como por exemplo a Finlândia, como por exemplo a Noruega, o Japão. São países que as pessoas vivem até quase os seus 100 anos. Vamos observar a pirâmide da Europa para a gente ver se é igualzinho a da África. Olha o topo. O topo da pirâmide da África, da Europa, está mais estreito ou está mais largo? Tá mais largo. Também. Então, eu tenho poucos ou muitos idosos no topo? Mais do que a África. Mais do que a África, exatamente. O que vai me mostrar que na Europa as pessoas vivem por mais tempo, tá? Então, se na África as pessoas vivem até, em média, até os seus 70 anos, na Europa vai ser até 80, 90 anos. Eles vão viver um pouco mais. Por isso que o topo tem mais pessoas. Ok? Meninos, olhem, por favor, o topo das duas pirâmides.
Será que o lado masculino e o lado feminino nas duas pirâmides são iguaizinhos? Não? Não. O que vocês Não. podem perceber de diferença, tanto na da África quanto na da Europa, Que o das comparando o lado mulheres tem dos um pouco homens e das mulheres? mais. Alguém sabe me explicar por que das mulheres tem mais? Alguém imagina o porquê? Que tem mais mulheres idosas do que homens? Porque as mulheres sabem cuidar delas? Ah, eu não sei. Isso tem a ver com isso mesmo. Aí eu vou mudar a pergunta. Quantas viúvas vocês conhecem? Avós, tias, vizinhas? Muitos. Quantos viúvos vocês conhecem? Muitos? Vocês conhecem muitos viúvos? Muitos maridos que perderam suas mulheres? Não. Geralmente é mais o contrário, né? Geralmente a gente tem a avó e o avô já morreu, né? O que a gente observa, pessoal? Tanto em países ricos quanto em países pobres, seja cidades ou regiões, como faz, a gente observa que as mulheres vivem mais tempo que os homens. Por exemplo, no Brasil, as mulheres, em média, vivem até os seus 76 anos. E os homens, 73. Em média, os homens vivem 3 anos a menos que as mulheres. As respostas são muito simples. Na minha casa, eu vivencio isso. Na casa de vocês, eu aposto que é a mesma coisa. O meu pai, ele pode estar sentindo uma dor forte no peito, o coração está lá quase estourando no meio, até no infarto. Ele fala que é cansaço, vai deitar no sofá com o ventilador ligado e logo passa. Ele está infartando no sofá. A minha mãe mal pode ter uma cosquinha atrás da orelha que ela já está correndo para o médico para ver o que é. Na casa de vocês é assim também? É. Um pouquinho. Pouquinho? Então a gente observa muito isso, que as mulheres, geralmente, elas cuidam mais da sua saúde, buscando um médico antes até mesmo de ficarem doentes, que é o que a gente chama de medicina preventiva. Enquanto que os homens vão procurar o médico somente quando estão com aqueles sintomas muito alterados, o que, quando vai descobrir uma doença, já está em estado muito avançado, né? As mulheres, por exemplo, elas são menos acometidas por tabagismo, que é fumar, usar drogas, bebidas alcoólicas, enquanto que os homens, o índice de homens que são viciados em cigarros, em drogas, em bebidas, é muito maior. Não estou querendo dizer que não existam mulheres que tenham esses vícios, mas a quantidade é menor. E a gente sabe que esses vícios, eles contribuem para o desenvolvimento de muitas doenças, que podem levar à morte, né? Outra coisa que a gente pode pensar é em relação à violência. Os homens, eles são acometidos por violência muito mais que as mulheres. Por exemplo, quando a gente vê lá no Rio de Janeiro, tendo uma invasão numa favela para pegar o traficante, quantos homens são presos, quantas mulheres são presas, né? Homens são muito mais. Quando tem guerra de tráfico nesses locais, que tem mortos, geralmente os homens são muito mais mortos do que as mulheres. Briga no trânsito. Um cara bateu na traseira do outro carro. Aí sai os dois brigando, discutindo e mata o outro naquela discussão, né? Então, os homens, por diversos motivos, acabam vivendo menos que as mulheres, tanto em áreas ricas quanto em áreas pobres, ok? Então, coisas para a gente analisar, para a gente observar em uma pirâmide etária. Quem está na base, quem está no corpo, quem está no topo. Se o formato for bem triangular assim, ó, aquele local é um local pobre, com alta taxa de natalidade e baixa expectativa de vida. Expectativa de vida é até quando as pessoas vivem. Quando uma pirâmide ela vai ter um formato como esse, um formato mais irregular, com a base estreita e o topo mais largo, eu bato o olho e já vou entender que esse local é um local desenvolvido, um local rico, tá? Então, triangular,
local pobre. Irregular, local rico. Beleza? O que eu tenho que olhar? A base e o topo, principalmente. Ok? Ok. Beleza. Vou passar aqui. E no Brasil? Como que é a nossa pirâmide etária? A nossa pirâmide etária, pessoal, lá pelos anos 80, ela era bem triangular, certo? Então, lá até os anos 80, existia uma pirâmide etária bem parecida com aquela da África. Só que, à medida em que o tempo foi passando, as Foi mulheres crescendo mais. começaram a ter cada vez menos filhos e as pessoas começaram a mudar cada vez mais do campo para a cidade. Então, a pessoa chega na cidade, ela vai ter o posto de saúde perto do bairro, que ela pode ter remédio, que ela pode ter uma consulta médica. Então, se antes ela morria muito mais nova porque não tinha um tratamento médico, agora ela tem, então ela vai viver mais tempo, não é? O que eu começo a perceber? Eu vou observando que o corpo da pirâmide vai aumentando. E eu não disse que as mulheres vão tendo cada vez menos filhos? Olha aqui a base. A base não deu uma estreitada? Deu, né? Deu uma estreitada boa. Então, essa estreitada mostra que a taxa de natalidade do Brasil está diminuindo. E o topo? Olha aqui. Pessoas que têm 60 anos ou mais, para a pirâmide de 2010. Olha aqui. Agora, olha a pirâmide de 1980. De 80 para 2010. Não aumentou aqui o topo da nossa pirâmide? Olha aqui que Aumentou. Sim. diferença. Muito, né? Então, Aham. mostra para nós que no Brasil, ao longo das últimas décadas, as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Então, as pessoas estão tendo mais acesso a médicos, a remédios, a um conforto, a alimento que permitam que elas vivam cada vez mais anos. Ok? Certinho? Certinho. Agora, a gente vai fazer junto os exercícios da semana 2, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Chegou aí? Chegou. Beleza. Então, esse aqui é a apostila de vocês. Ó, aqui tem duas pirâmides etárias, por exemplo, né? A da Itália. Todo mundo já ouviu falar de um país chamado Itália, já ouviram falar? Sim. E um Sim. país Sim. da África chamado Etiópia. Olha o formato. Um é bem triangular, o outro é mais irregular, não é? Aham. É. Então, dá para a gente fazer essas análises aqui por essas pirâmides, né? Então, aqui é só utilizar exemplos diferentes. Aí vem os exercícios. Então, ó, sobre a pirâmide etária da Itália e da Etiópia responde. Que diferenças você notou entre os dois gráficos? Então, olha aqui, as duas pirâmides. O que a gente pode notar de diferente da pirâmide etária da Itália para a pirâmide da Etiópia? O que tem de diferente de uma para outra? Hein? Que uma é mais pobre e a outra é mais rica? Qual que seria mais pobre? Antíope. Isso. Por que da Etiópia a gente fala, só de bater o olho, eu já sei que ela é mais pobre? Alguém lembra? Eu falei para olhar o formato. Um formato mais triangular, área mais pobre. Área mais irregular, área mais rica. Tá, mas por que o formato diz isso? O que tem a base mesmo? A base indica o que mesmo? O número de? Jovens. Isso. Quanto mais jovens, mais pobre é o lugar, certo? Quanto menos pessoa eu tenho no topo da pirâmide, eu vou observar que menos anos as pessoas vivem. Então, mais pobre aquele lugar é. A Itália e a Etiópia, ó. Daqui para cima é a população idosa. Ó, daqui para cima é idoso.
daqui para cima é idoso. Olha que diferença da Itália para a Etiópia. Olha só, da Itália daqui para cima. Da Itália é mais grande do que a outra. Exato. Então, na Itália tem muito mais idosos do que na Etiópia, ok? Então, que diferença? Aí lá vem o exercício. Que diferença a gente nota? Principalmente o seu formato. A base da Etiópia, ela é muito mais larga do que da Itália, mas o topo da Itália é muito mais largo do que da Etiópia. Não foi isso que deu para a gente ver? Aham. Beleza, vamos para a letra B. Qual país apresenta a maior taxa de natalidade? Então vamos observar. Itália, Etiópia. Qual dos dois tem a maior taxa de natalidade? Etiópia. Por quê? Como que você chegou a essa conclusão? Lá no exercício pede para a gente dizer isso. O que você observou para dizer isso? Porque a base da pirâmide é. Tá maior. Ela Exatamente. é um Isso. de números. Isso, exatamente, tá? Então, a Etiópia tem maior taxa de natalidade. Chegamos a essa conclusão porque a sua base ela é mais larga, né? Tem muito mais jovens do que lá. Essa acertou. Então, olha só, através das pirâmides etárias e com seu conhecimento, qual país pode ser considerado desenvolvido, ou seja, rico, e qual seria considerado subdesenvolvido? Então, olha aqui, Itália e Etiópia. Qual seria desenvolvido ou rico? Itália. A Itália, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é o formato. Se foi irregular, é um país rico. Outra coisa, se a base é estreita e o topo é largo, rico, né? E o país subdesenvolvido, então, a Etiópia. Eu observo o formato triangular, a base e o topo. A base larga, característica de local pobre. O topo estreito, característica de local pobre, subdesenvolvido. Perfeito? Assim, né? Sim. Olha aqui o número 2. A gente tem uma pirâmide etária do ano de 2018 do Brasil, tá? Então, olha o nosso formato. Olha a quantidade de pessoas que têm acima de 60 anos. Olha, daqui para cima, tá? Olha a base da pirâmide. Olha o corpo da nossa pirâmide, tá? Vamos ver agora o que o exercício pede para a gente fazer. Letra A. O maior número de pessoas está na base, no corpo ou na pirâmide? Olha, ou no topo da pirâmide. Olha aqui no Brasil. Então, ó, aqui é a base, daqui para baixo. Daqui até aqui é o corpo. E daqui para cima é o topo. O que tem mais? Gente, na base, no corpo ou no topo? O corpo. O corpo. O corpo é composto por quem mesmo? Pelos jovens, adultos ou idosos? Exato, pelos adultos. Então, no Brasil, em 2018, a gente tinha a maior parte da população adulta. Ainda na letra A, pergunta o seguinte: na sua opinião, qual que seria a tendência para os próximos anos? A gente viu que de 1980 até 2010, a nossa pirâmide foi mudando. De 2010 para 2018 já mudou um pouquinho. Para daqui 20, 30 anos, será que a nossa pirâmide etária vai continuar desse jeito? Vai ficar mais parecida com a da Itália ou mais parecida com a da Etiópia? Da Etiópia? Da Itália. E aí, preciso de mais uma opinião. A pirâmide etária do Brasil está assim hoje. A gente vai ficar mais parecida com a pirâmide etária da Etiópia ou da Itália? Itália. Itália. Da Itália, tá? Por quê? É cada vez mais tendência que as mulheres tenham cada vez menos filhos, tá? É tendência que as pessoas vivam cada vez mais, tá? Então, por exemplo, se a gente for andar aqui pela cidade de Alfenas,
Nos bairros existem muitos PSFs, né? Que é aquele posto de saúde familiar, né? Então, isso facilita muito o atendimento médico. Claro, esse atendimento, ele está muito inferior do que o ideal, né? Mas já facilita muito mais do que os nossos antepassados tinham. Então, a tendência é que o Brasil tenha a maioria da sua população no topo, ou seja, no futuro, o Brasil será um país de idosos. Ok? Ok. Ok. Vamos lá para a letra B. Tá acabando, tá, turma? Você que tem isso já tá cansado, né? E aí, ó, em qual grupo e faixa etária da pirâmide você se encontra? Compare esse grupo com o do sexo oposto. Identifique se o percentual é maior ou menor. Então, vamos lá. Você participa do grupo de jovens, adultos ou idosos? Jovem. Jovens. Jovens. Qual que é a idade de vocês? 13. 12, 13 anos? Eu tenho É 12. isso? Eu tenho 12? 12, 13. Olha aqui, ó. Quem tem entre 10 e 14 anos está dentro dessa faixa aqui, ó. Todo mundo que está aqui é do sexo feminino, né? Acho que não tem nenhum menino participando, né? Sim. Então, vocês que estão aqui, ó, vocês correspondem a 5,6% da população, ok? E o Sério? sexo oposto? Será que tem quantos por cento de pessoas do mesmo sexo? Vamos observar do outro lado. 5,5. O que tem mais? Homens ou mulheres? Mulheres? Tem mais mulheres, um pouquinho a mais do que mulheres da faixa de idade de vocês, Tá bom. tá? Então, do sexo feminino. Aí, na faixa de idade de 10 a 14 anos, a quantidade de meninas é maior que a quantidade de meninos. Perfeito? Facinho, né? Sim. Então, vamos lá Sim. para o número 3. A gente tem que observar, deixa eu diminuir aqui o zoom para o mapa caber na tela. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, tá? Nesse mapa do Brasil, está mostrando a quantidade de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino por regiões do Brasil. Então, ó, na região norte, a gente tem que 50,2% são de mulheres e 49,8% de homens. Na região centro-oeste, 51,5% são de mulheres, 48,5% de homens. No Nordeste, 51,8% de mulheres e 48,2% de homens. Na região Sudeste, 48% de homens e 52% de mulheres. Na região Sul, 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. Tá? Dá para perceber que em todas as regiões nós temos mais mulheres do que homens, Ó, né? Então vamos ver aqui o outro mapa que tem para a gente interpretar, para responder os exercícios. Então, olha aqui, ó, Brasil, população por idade nas regiões. Então, ó, de 0 a 19 anos, a gente viu que é população jovem. De 20 a 59 anos, a gente viu que são os adultos. E mais de 60 anos, os idosos. Então, vamos observar. Aqui na região norte, a população jovem corresponde a 35,8%. A população adulta, 54,5%. E os idosos, 9,7%. No Nordeste, a população jovem corresponde a 31%. A população adulta, 55,5%. E a população idosa, 13,6%. No Centro-Oeste, eu tenho a população jovem igual a 29,1%, a população adulta igual a 58,2% e a população idosa 12,7%. Na região Sudeste, os jovens 26,1%, os adultos 57,9% e os idosos 16%. No Sul, os jovens 25,2%,
Os adultos, 57,5%. E na região sul, os idosos são 16,5%. Ufa, né? Olha quanta coisa a gente tem para lembrar na hora de responder os exercícios. Aí vem aqui a letra A, ó. Analise a distribuição da população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais das regiões. Registre as suas conclusões. Então, olha aqui. O que a gente pode perceber dentro das regiões brasileiras? Será que em todas as regiões tem a mesma quantidade de homem e de mulher? Ou será que existe alguma região que é tudo igual, que não tem diferença? Ou será que tem um que tem muito mais homens do que mulheres, ou vice-versa? O que vocês acham aqui da distribuição de homem e mulher pelo Brasil? Que tem mais Bom. mulheres. É. Em todas as regiões, né? Tem mais mulheres do que homens. Não é um nível muito significativo, mas eu tenho mais mulheres do que homens, certo? Certo. Né? Beleza. Letra B. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de população jovem? Então, eu vou olhar da idade. Qual região? Regiões Norte, norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Sudeste que tem mais jovem? É o verdinho. Então, qual o percentual que tem mais jovem? Sudeste e Nordeste? População jovem é o verdinho, de 0 a 19. Então, vamos lá. No Norte e Norte, Sudeste. tem 35,8. No Nordeste, tem 31. No Centro-Oeste, 29,1. No Sudeste, 26. E na região Sul, também 26. Quais são as regiões que mais têm jovem? Sudeste e Duas. Nordeste? A região Norte, com 35,8, e o Nordeste, com 31. Todos os outros têm menos, né, que 30, ok? Então, Ok. as duas regiões com mais jovens são Norte e Nordeste. Vamos lá, letra C agora. Quais são as duas regiões com as maiores percentuais de pessoas com mais de 60 anos? 60 anos é o vermelhinho. Então, ó, o Norte tem 9,7, o Nordeste 13,6, o Centro-Oeste 12,7, Sudeste 16 e Sul 16,5. Quais que são as duas que têm mais idosos, que é o vermelhinho? Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, isso mesmo, né? Sul tem 16,5 e Sudeste 16. Os outros são abaixo disso, né? Bom. Fácil. Agora a letra D. Faça uma análise da distribuição da população por idade na região Sudeste. Olha aqui. Eu tenho mais o quê? Jovem, adulto ou idoso na região Sudeste? Idosos. Ó, o verdinho de 0 a 19 são os jovens, o roxinho de 20 a 59 são os adultos e o vermelhinho são os idosos com mais de 60 anos. Então, eu tenho mais o que aqui? Jovem, adulto ou idoso? Idoso. Olha aqui, que cor que tem mais? Roxo. Não é roxinho? Lá na legenda, o roxinho é quem tem de 20 a 59. 20 a 59 é o grupo dos adultos. Então, na região Sudeste, nós temos muitos adultos. Perfeito. Agora, olha aqui, pessoal. O último exercício. Aqui traz uma tabela mostrando nas regiões do Brasil quanto, em média, as pessoas ganham de salário, tá? Por que é importante destacar que é média? Porque tem pessoa que vive com muito menos que isso, mas tem pessoas que ganham muito mais que isso. Vamos pensar. Não tem gente que vive com R$ 500 por mês? Sim. Tem. Mas tem gente também que vive com um salário de 50 mil por mês. Não é muita diferença? Só que, na média, as duas ganham a mesma coisa, tá? Então, é por isso que a gente tem que levar em conta que isso não é a realidade, é uma média.
Então, por exemplo, se lá no norte eu falo que as pessoas ganham em média 1.661, quer dizer que tem gente que ganha muito menos e gente que ganha muito mais. E isso para todas as regiões, não é? Então vamos lá. Na região norte, as pessoas ganham 1.661, no nordeste, 1.493, na região sudeste, 1.488, na região sul, 2.361 e na região centro-oeste, 2.468 reais. Beleza? Facinho. Só analisar isso. Agora, a gente tem para responder. Beleza. Em qual região do país os trabalhadores têm a maior renda mensal? Olha aqui. Dessas Sudeste? regiões, qual é a região que as pessoas mais ganham? Qual que é a região? Sudeste. Sudeste, tá? Então, na média, o Sudeste tem os melhores salários. Beleza. Qual é a região que a gente vive? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste? Sudeste. Então, qual é o rendimento médio da nossa região? Da nossa região Sudeste? 2.488. Isso, muito bem, 2.488. Beleza? Aí vem a letra C para a gente responder, se não me engano é a última. Quais as regiões apresentam a menor diferença entre os trabalhadores? A gente vai olhar aqui na tabela e dizer, será que o norte e o nordeste, o salário é parecido? Sul e sudeste, sul e nordeste? Quais que são as duas regiões que têm um salário muito parecido? O Sudeste e o Centro-Oeste. Isso, a diferença ali de média é apenas de 20 reais, né? O Sudeste tem 2.488 e o Centro-Oeste 2.468, tá? Então tem essa pequena diferença entre as duas regiões. Belezinha? Beleza. Certo? Então lá, a letra C, as duas regiões são Centro-Oeste e Sudeste. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a formação do Brasil, tá? Quem é que formou o Brasil, tá bom? Aí nós marcamos encontro para a próxima terça-feira, mais uma vez, às 18 horas, tá? Se por acaso eu não puder participar, eu aviso vocês antes. Isso, igual eu fiz ontem. Ontem eu tive uma consulta, que aí eu acabei saindo tarde de lá e não ia conseguir dar aula para vocês. Mas hoje deu certinho, a gente continua nesse mesmo esquema. Toda terça-feira, se eu não puder, eu aviso vocês antes. Ok? Eu havia comentado lá no grupo que tinha